É isso aí, torcida do Fluminense. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês agora, pessoal. Pascoal Izinho comentando sobre a grande partida do Fluminense no Mundial de Clube, na estreia do Mundial de Clube. Pegou o Borussia Dortmund, o bicho papão do grupo. E o Fluminense só não venceu por falta de pontaria, porque o Everaldo também não colaborou. Pessoal, vamos aqui com o ESPN trazendo esse pós-jogo bem legal aí. A gente viu que não tem um abismo tão grande entre as equipes brasileiras para os europeus, tanto, né, contando ali pelo Borussia Dortmund. Bora pro conteúdo que tá bem legal, pessoal. Cada um jogando. Rapaz do céu, o juiz permitiu tudo nesse jogo. E aí agora o parecia Fluminense... Libertadores. Sim. Vai jogar Libertadores. Sim. E o mais engraçado foi o Di Maria depois do jogo. Jogar contra argentinos não é fácil. É o Di Maria falando, Di Maria, você nasceu aonde, Di Maria? É o Zinho que gosta dessas coisas, porque o Zinho gosta de jogar contra a Então, pra mim, o grande lance é a gente ver que com essa segunda prateleira, que é muito boa, está dando jogo, Zinho. Quero te ouvir. É assim, eu vou colocar na segunda prateleira o Borussia. O Porto eu não coloco, não. Eu coloco o Porto numa terceira prateleira dos que estão lá europeu. Sim. Por isso que eu tô muito orgulhoso também, como o Pascoal, como um torcedor brasileiro, pelo desempenho do Fluminense contra a segunda prateleira. Que aí eu coloco junto ali do Borussia o Atlético de Madrid, o Juventus, né? Acho que Porto, Benfica, esses eu não boto no mesmo nível do Borussia, não, e do Atlético de Madrid. Primeira prateleira para mim, aí quando tiver o enfrentamento, o Botafogo vai ter, é PSG, é Real Madrid, é Manchester City e é Bayern de Munique. Né? Posso estar esquecendo um outro, mas esses quatro eu coloco na primeira. Vamos ver. Tem, né? O Botafogo caiu nesse grupo, já vai pegar o PSG e depois vai pegar um Atlético de Madrid. Os outros, eu acredito na classificação, nas oitavas pode ter esses confrontos. A gente vai ver como vai ser. Mas pegando os outros, eu achava que assim, teria jogo. Só que está tendo um jogo com os brasileiros jogando melhor. O Palmeiras, para mim, foi melhor que o Porto e o Fluminense foi melhor do que o Borussia. E isso eu não estava também, assim, com essa expectativa tão lá em cima. Torcendo muito, querendo muito que tivesse jogo, que fosse aquele dia que o encaixe tático funcionasse, que a dedicação, o empenho diminuísse um pouco o favoritismo do europeu, e aí numa bola, num lance, num momento, de repente os caras não vindo tão inspirados, tão determinados, pudesse acontecer vitórias. Mas eu tô achando que os caras estão querendo jogar, não tô vendo ninguém com preguiça não, do time dos europeus. Pelo menos os jogos que eu tô assistindo de todos eles, os caras estão correndo, estão querendo, estão tentando, tá tendo bons jogos. É que acho que só o Chelsea jogou economizando, sim. Também. Mas assim, eu acho que ele sabia o adversário, administrou. Eu acho que o Chelsea contra o Flamengo já vai ser um nível diferente. Já vai ser um Chelsea muito mais interessado, não. Dentro da competição. Acabou aquela coisa da estreia, acabou aquela coisa de chegar de viagem, de começar a se adaptar ali, o calor, isso. Agora não. E já viu o Flamengo jogar, já vai se preparar diferente. É um bom duelo para a gente enxergar. O Chelsea também poderia colocar aí segunda para a primeira prateleira. Enfim, o legal é o seguinte, os brasileiros estão bem, para mim particularmente, está me enchendo de esperança, expectativa. É difícil, vai ser difícil pensar num título, mas é melhor jogar, né, Pascoal? É melhor jogar. Arias, quero te ouvir mais sobre esse tema, mas o Arias, você fala do Arias faz tempo. Eu sou suspeito de falar dele porque eu falo há um bom tempo. Para mim, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. É impressionante. Você coloca ele de lateral, ele joga bem. Você coloca ele de ponta direita, ele joga bem. Você coloca ele por dentro, como o Renato já utilizou em algumas ocasiões, também joga bem. É um cara que está sempre disposto a ajudar o time. É impressionante. Sabe, corre o tempo todo. Então, esse é o melhor exemplo que tem para você motivar os seus jogadores, né, que estão ao seu lado ali. Pô, o cara corre, eu não vou correr. O cara é bom e corre. O cara se dedica. O cara poderia muito bem jogar só com a bola nos pés, tranquilo e tal. Não, mas... É impressionante, o grau de intensidade que o jogo dele influencia o Fluminense.
sabe? A forma como ele joga, o impacto dele é muito grande. Né? E assim, eu até comentei, ia começar o programa aqui, eu falei assim, Pascoal, você acha que o Arias vai permanecer no Fluminense depois desse Mundial, se ele mantiver o nível de qualidade de jogo que ele está fazendo? Porque é impressionante, hoje ele sobrou. Hoje é o tipo de jogo que minimamente o Borussia tem que ligar para saber quanto custa. Né? Ele sobrou, porque assim... Esse é o problema do Mundial, hein? Esse é um dos problemas, O que ele jogou, se eu fosse um time europeu, opa, peraí. Estava jogando no Brasil, tem aquela diferença técnica, aquela diferença tática, intensidade e tal, mas deixa eu ver. Rapaz do céu, que jogador fantástico. Eu sou muito fã do Arias e hoje. Mas os três volantes jogaram muito bem também. O zagueiro. Thiago Silva. Outro que deve ter chamado a atenção, já vem chamando, provavelmente alguns olheiros aí de times da Europa estão de olho e tal, é o Martinelli. Esse menino joga demais. A torcida do Fluminense tem um certo bode. O Cezinho, amigo do Zinho, tem um certo bode com o Martinelli. Mas ele todo... Assim, ele jogar na dele de marcação... Já me ligou, falou que mudou já de opinião. Um jogo bom já Pascoal, muda. É assim, eu acho ele um ótimo jogador. É um cara que, ele dá muita variedade pro meio campo. Ele vai buscar a bola, ele joga... Ele erra, mas ele erra porque ele tenta. Ele não erra por omissão, ele erra porque ele tenta. Que ele erra passe. Sim, mas se ele não tentar fazer isso, se ele não tentar fazer um passe, se ele não tentar fazer uma jogada, se ele não tentar buscar a bola, quem é que vai jogar? Quem é o cara do meio campo ali? Quando tem o Ganso no campo, beleza, que o Ganso ajuda, porque o Ganso vai ali, tem uma técnica diferenciada e tal. Só que o trabalho que o Martinelli faz de marca, participa, distribui o jogo, chega ao ataque, é um trabalho fundamental. Eu acho ele um baita de um jogador. Eu pensei que no final da partida o Ganso fosse entrar. Porque os três não iriam conseguir jogar os 90 minutos com aquela pegada no meio campo. É impossível, né? Com aquela intensidade do primeiro tempo, com a pegada do segundo tempo, eu imaginei que com 30, 35 eles fossem cansar. Mas acabaram. Mas o time estava bem curtinho. Bem ajustinho, bem justinho. Tava um espaço bem curto. Eu falei, vai botar o Ganso nos 15 finais e o Ganso só vai botar o cano na cara do gol e 1-0. Porque aquela bola que cai na entrada da área, se sobra para ele. Por exemplo, teve uma do Hércules na entrada. Se é o Ganso que pega aquela bola, ele bota lá no ferro. O Hércules jogou bem, gente. Não vai críticas ao Hércules, jogou bem. Jogador. Mas o Hércules já era bom no Fortaleza, né? Já era bom no Fortaleza. O Palmeiras queria contratá-lo, né? Ele teve uma lesão no joelho, aí não contratou, mas o Palmeiras tinha ido atrás dele. Tinha ido atrás dele. Como o Palmeiras ofereceu 25 milhões de dólares para contratar esse rapaz que está aí atrás, ó. Só que o Fluminense falou não, John Arias não. Escolhe outro aí, esse aqui não. Então, não teve negócio. Mas esse é um baita jogador. Esse é um jogador que tem que ter o maior respeito. E eu gostei demais do comportamento do Fluminense. Acho que o Fluminense tem uma espinha dorsal muito interessante. O goleiro é muito experiente, muito frio. Porque quando a bola vai, ele está sempre bem colocado. Né? Ele está sempre bem colocado. O Thiago ali bem na frente da zaga, o Thiago de zagueiro central, hoje não deu oportunidade para o vice-artilheiro da Champions, né? Não deu oportunidade para a chegada dos jogadores mais abusados do time do Borussia. O meio-campo, os três volantes com um dinamismo espetacular, uma pegada, assim, isso que eu acho que o Renato ficou mais orgulhoso é exatamente por isso, porque o time teve disposição. E eu acho que tudo funcionou, só não funcionou o centroavante. Se o Cano tivesse zerado, era o jogo do Cano. Era o jogo do Cano, porque era uma bola, ele guarda e um abraço para o gaiteiro e já era festa tricolor. Era o que eu imaginava. Esse jogo era para ganhar. Não dá para escapar esse tipo de oportunidade, não. Zinho, para a gente arrematar com o Fluminense, já a gente vai falar mais do Fluminense, que a gente vai gerar os times do brasileiro. Queria falar sobre Renato Gaúcho. Queria que você falasse do Renato. Eu bato na tecla há muito tempo. Eu sei que eu gosto muito do Renato como técnico, já fez bons trabalhos e maus, como vários treinadores. Acho que a percepção dele é abaixo do que ele rende, até por conta dele. Ele às vezes esvazia o debate, ele gosta de às vezes desviar, e tudo bem. Eu comparo ele com a Fórmula 1 na época que era o Nelson Piquet, assim, que não liga para a imprensa. Não é o caso do Renato. O Renato é engraçado, curioso com a imprensa. A questão é do debate, essa coisa de debochar do estudo, como se ele não estudasse. E é óbvio que alguém que ganhou o que ele ganhou não ganharia só com futebolês. Só ver o que cara ele fez que tem hoje. Trabalho em diferentes lugares.
Eu queria te ouvir, Zinho, você conhece bem o Renato, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho inicial, mas que já no Fluminense, mas que já causa impacto de bola. Se a gente não sabe até onde o Fluminense vai, espero que vá longe, mas o Renato, ele já está no mercado há, no mínimo, aí uns 15 anos como treinador de futebol, com títulos, com conquistas em vários clubes da carreira dele, né? Não é só no Grêmio, ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense. Ele levou o Fluminense a uma final de Libertadores. Ele foi com o Flamengo numa final de Libertadores. Eu fui companheiro do Renato em clube. Fomos campeões juntos, né? No Flamengo, em 87, do Brasileirão e da Copa do Brasil de 90. Sempre foi um cara que exercia uma liderança, só que tem líderes que se destacam mais numa situação. O Renato não é aquele cara de discurso bonito. Se a imprensa ficar esperando que o Renato vá lá na hora da coletiva de imprensa e faça aquela explanação moderna, jogamos com linha baixa, num 4-3-2-1 e flutuamos pela lateral porque a equipe adversária tinha um jogo muito compactado, esquece. Esse linguajar o Renato não vai utilizar. Ele tem o linguajar do boleiro de antigamente. Isso não quer dizer que ele está ultrapassado. É isso, exatamente. O conhecimento tático independe da forma que você fala. Tem muita gente que analisa um cara do que ele está falando. E, de repente, quando ele vai para a prática, para dentro do campo, ele não consegue desempenhar aquilo que ele fala. Ele é bom na fala, ele é bom para discursar, ele é bom para falar taticamente, tecnicamente, as coisas que aconteceram, mas ele ir para dentro do campo e convencer o atleta de fazer isso é muito mais complicado. Por isso eu acho o Renato muito bom treinador. Ele não vai ficar falando palavras bonitas, mas no dia a dia, dentro do vestiário, nas concentrações, na viagem, no sentir o que o atleta está precisando, seja dando uma dura ou alisando. Então, o cara que tem uma experiência como um ex-atleta e com muito tempo de bagagem como treinador, que no dia a dia do treinamento, dos treinos, ele sabe executar. Ele sabe o que ele quer com o staff dele, que é muito bom. O Alexandre é muito bom treinador, o Marcelo Fera é muito bom treinador, pessoas que trabalham ali no staff do Renato. Estou citando alguns. O Paulo Angione, o gerente de futebol, o diretor de futebol, está nesse mercado desde que eu comecei a jogar. É isso aí, torcida do Fluminense. Bora para mais uma notícia, pessoal. Imprensa internacional elogia a atuação do Fluminense contra o Borussia, amplamente superior. Postura do time comandado por Renato Gaúcho também ganha destaque. Criou muito mais perigo. A imprensa internacional destacou a atuação do Fluminense no empate sem gols contra o Borussia Dortmund nesta terça-feira pela Copa do Mundo de Clubes. Veículos como o jornal espanhol AS e o argentino Olé avaliaram que o Flu foi superior e merecia ter vencido. Os periódicos também destacaram que faltou pontaria para ter conquistado os 3 pontos diante do clube alemão. O Fluminense é amplamente superior, que só precisou de um pouco de precisão para conquistar o que seriam 3 pontos merecidos, diz um trecho da nota. O time brasileiro se esforçou, jogou bem e até superou um Dortmund apático que lutava mais para se reerguer, diz um trecho da matéria do Olé. Pessoal, o Flusão tá impressionando todo mundo aí da mídia internacional, não só a mídia internacional, como a mídia brasileira também. Realmente o Fluminense jogou muito bem esta partida. Tomara que mantenha esse desempenho no segundo jogo do Mundial, né? Flusão aí tem tudo para passar de fase nessa Copa do Mundo de Clubes do novo formato, né? O Borussia Dortmund, cara, não é nenhum time bobo não. O Zinho colocou o Borussia Dortmund como segunda partilheira da Europa. Para mim o Porto é mais segunda partilheira da Europa do que o Dortmund, cara. Para ser bem sincero, até temporada aí de Liga dos Campeões passada, né, que o PSG se sagrou campeão,
o Borussia enfrentou o Barcelona dentro de casa e acabou ganhando, vencendo amplamente o Barcelona. Tem a outra final da Liga dos Campeões recente aí, em que perdeu para o Real Madrid. Então o Borussia Dortmund realmente é um time muito forte, cara, é um time de tradição. E o Fluminense também, né, cara, chegou lá, fez muito bem o seu trabalho, faltou pontaria, Everaldo ali acabou errando muito. Então assim, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!